Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre o uso de micro-organismos no setor florestal. E para iniciar, falaremos sobre o grupo das ectomicorrizas. As ectomicorrizas são associações simbióticas estabelecidas entre hifas fúngicas e raízes de plantas. O primeiro pesquisador a descrever as associações micorrízicas foi Albert Bernard Frank e conceituou como um surpreendente fenômeno da natureza. A dependência ou não das plantas pelas micorrizas é influenciada pelo ambiente e pela disponibilidade de nutrientes. Em ambientes onde existem nutrientes necessários para o crescimento das plantas, as micorrizas acabam tendo um papel diminuído. Mas em locais mais inóspitos ou em locais onde a quantidade de nutrientes é reduzida, as micorrizas apresentam um importante papel para auxiliar no crescimento e no estabelecimento das plantas. As ectomicorrizas possuem uma estrutura chamada de rede de Harting. Essa rede é considerada a zona primária de transferência entre os nutrientes. E as hifas fúngicas aumentam o volume de solo a ser explorado pelas plantas, aumentando assim a absorção de nutrientes e de água. E nessa associação, o fungo e o hospedeiro dependem um do outro para a sobrevivência. Em florestas mais maduras, considera-se que existe maior riqueza de ectomicorrizas, porque existe uma maior variedade de substrato disponível e de nichos para fungos. Em contrapartida, florestas mais jovens têm um suprimento limitado de carboidratos e, portanto, apresentam uma riqueza menor de ectomicorrizas. As ectomicorrizas apresentam um alto grau de especificidade, ou seja, algumas micorrizas só estabelecem associação com determinadas espécies de árvores. Portanto, é necessário realizar pesquisas para descobrir qual é a interação entre a espécie florestal desejada e as ectomicorrizas que estão sendo pesquisadas. Existem algumas alternativas para o uso das ectomicorrizas no setor florestal, principalmente na produção de mudas florestais. Uma delas é a utilização de serrapilheira, que é a camada superficial da floresta, próxima à área onde vai ser realizado o plantio das mudas. Ou seja, retirar uma camada superficial de serrapilheira, levar esta camada superficial para a área de produção de mudas, seja ela de raiz nua ou de recipiente, e então pode ocorrer a micorrização das mudas com os fungos ectomicorrízicos nativos daquele local. Outra alternativa é o uso de viveiros de raiz nua próximo aos locais de povoamentos, entendendo-se que as espécies que ocorreriam nesse local do viveiro são as espécies iguais às que existem no povoamento florestal próximo. Uma outra alternativa para a produção em recipientes de cultivo em viveiros florestais é a inoculação de isolados das espécies de ectomicorrizas. Não somente um isolado, mas podendo-se utilizar um mix de espécies para a inoculação. Podemos observar nesse trabalho como espécies respondem de maneira diferente a diferentes espécies de fungos ectomicorrízicos, ou mesmo a diferentes isolados. Pode-se observar que a espécie Corymbia citriodora e Eucalyptus duni tiveram uma resposta melhor quanto à taxa de colonização micorrízica. Outra funcionalidade das ectomicorrizas está ligada à proteção das plantas, pois o manto fúngico e a rede de Harting são estruturas que podem imobilizar os metais do solo, e essa imobilização acaba protegendo as plantas desses metais pesados ou até mesmo retendo esses metais pesados que estão no solo. Por isso, é indicado a utilização de ectomicorrizas para uso em áreas de recuperação, em áreas degradadas ou em áreas que existe contaminação por metais pesados. Observe-se que há melhoria na estabilidade de mudas de eucalipto quando são inoculadas com fungos, também em locais em processo de arenização.
podendo ser uma potencial utilização dessas áreas para a produção florestal quando as mudas são inoculadas com fungos ectomicorrízicos. Podemos concluir que os fungos ideais para inoculação, eles devem, então, colonizar amplamente as raízes e gerar respostas benéficas para as plantas. Otro tipo de microorganismos asociados ao setor florestal son los fixadores biológicos do nitrogênio. A importância deste grupo se destaca na capacidade que eles têm de melhorar a absorção de nitrogênio nas plantas, pois se sabe que a entrada desse nutriente na vegetação depende da contínua decomposição da matéria orgânica ou da adubação nitrogenada aplicada. Porém, estas vias disponibilizam o nitrogênio nas formas de nitrato ou amônio presentes na solução de solo e que podem ser facilmente perdidas do sistema. Desta forma, a fixação biológica do nitrogênio diminui os efeitos negativos do uso exagerado de fertilizantes minerais e melhora a nutrição das plantas e a fertilidade do solo de forma natural. Os estimados globais para o 2020 das entradas de nitrogênio na vegetação são, na forma de fertilizantes, de 120 teragramas de nitrogênio por ano, enquanto que na forma de fixação biológica, associado à agricultura, entram entre 50 e 70 teragramas de nitrogênio por ano e em ecossistemas naturais tem-se estimado uma entrada de 250 teragramas de nitrogênio por ano. Essa fixação biológica ocorre geralmente através da simbiose que fazem plantas leguminosas com bactérias do gênero Rhizobium, as quais absorvem o nitrogênio molecular presente na atmosfera do solo e transformam ele em amônia em solução, produto que será utilizado posteriormente por la planta hospedeira. No setor florestal há muitas espécies arbóreas leguminosas capazes de fazer esta simbiose. É por isso que uma técnica comum de recuperação das áreas degradadas é a incorporação de leguminosas, principalmente arbóreas e arbustivas, capazes de crescer sobre condições adversas, devido a essa relação mutualista que faz com bactérias fixadoras. Esta relação traz maior disponibilidade de nitrogênio para a planta e para o solo, um aumento nos conteúdos de matéria orgânica do solo e maior atividade biológica, destacando que os incrementos de matéria orgânica acarretam o sequestro de carbono só quando houver disponibilidade de nitrogênio, já que para 10 unidades de carbono sequestrado no solo, existe a necessidade de imobilizar uma unidade de nitrogênio. Entre alguns gêneros importantes de leguminosas arbóreas se encontram a eritrina, que tem importantes usos medicinais e é capaz de fixar até 60 kg de nitrogênio por hectare e por ano, a gliricidia e a leucena, também conhecidos como alimento animal, a bracatinga, conhecida pela capacidade que tem de recuperar solos degradados, capaz de fixar até 253 kg de nitrogênio por hectare por ano. Todas estas especies deixam um aporte de nitrogênio significativo no solo, o que permite manter a produtividade desse solo por longos períodos de tempo, além de tornar ele viável para plantios posteriores com outras espécies, sejam florestais ou agrícolas. Por outra parte, essa capacidade de fixar nitrogênio estimula uma importante produção de material orgânico decíduo. Assim que, além de ser um benefício para plantas leguminosas, também acelera as taxas de decomposição e disponibiliza nitrogênio mineral para plantas não leguminosas que precisam desse nitrogênio na solução do solo. Desta forma, algumas plantações florestais que têm um aumento da sua demanda a nível global, como é o eucalipto, podem ser beneficiadas com a inclusão de espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio. Por exemplo, a Acacia manjum, que es una leguminosa arbórea capaz de fixar hasta 200 kg de nitrogênio por hectare por ano. Resultados desse consórcio mostraram que a produção de madeira foi similar no consórcio do que no monocultivo de eucalipto fertilizado. Além disso, este monocultivo fertilizado
teve um gasto aproximado de R$ 500 por hectare no 2017, considerando aplicações de 100 kg de nitrogênio por hectare nos plantios. Enquanto no consórcio com acácia, o custo de implantação diminuiu significativamente, mantendo a produção de biomassa. Outro fator positivo, além da economia, pode observar-se no gráfico, onde o incremento no diâmetro das árvores não apresentou estagnação até os 60 meses de crescimento e foi maior no tratamento com o consórcio de eucalipto e acácia, a linha verde. Associado ao consórcio, também se encontrou uma série de benefícios ecológicos, como aumento de carbono, aumento da fertilidade e diversidade do solo, o que acelera a ciclagem dos nutrientes, retroalimentando a floresta, que por sua vez cresce de forma mais eficiente. Assim, quando a obtenção de nitrogênio por fixação biológica ocorre concomitantemente com a associação dessas plantas a fungos micorrízicos, se obtém uma estratégia importante e eficiente para a produção de biomassa vegetal e recuperação ambiental, tendo em vista que os principais fatores de degradação, manejo e disponibilidade de nitrogênio e fósforo são supridos com a inclusão de leguminosas fixadoras de nitrogênio e micro-organismos capazes de estabelecer associações micorrízicas com a vegetação no local.